No vídeo anterior, eu apresentei o método de aprendizado que eu roubei do Leonardo da Vinci, que basicamente é trazer esses princípios que tornaram ele um dos grandes gênios da história, talvez o maior que tenha existido, para a nossa vida atual. Como que a gente poderia aplicar esses princípios na nossa rotina? E hoje, na parte 2, eu vou trazer como estruturar essa rotina, como que a gente faz essa gestão do tempo autodidata ao longo da semana. Como empreendedor e pai de um menino de 10 meses, eu tenho que ter uma rotina flexível, né? Até porque eu tenho minhas obrigações da empresa, tenho minhas obrigações da família, e não dá para eu parar e ficar horas e horas estudando, né? Seria muito legal, mas não é possível quando você se torna pai e tem uma vida corrida. E para resolver essa situação, eu criei uma rotina flexível, que ela funcionasse até para pessoas que vivem uma vida ou parecida ou até têm menos tempo do que eu. Então, a flexibilidade para uma rotina autodidata, ela é muito importante. No último vídeo a gente discutiu essa questão da continuidade do teu aprendizado. Eu falei, né, do lema do Leonardo da Vinci, que era o ostinato rigore, o rigor obstinado por aprender, o rigor obstinado por melhorar a sua própria inteligência, né, as suas próprias habilidades. E para isso acontecer no mundo de hoje, a gente precisa de uma rotina que seja flexível e que ela seja eficiente para o nosso aprendizado. É sobre isso que eu quero falar aqui. Se você ainda não segue o Léo, segue aqui porque eu estou sempre trazendo conteúdo de valor sobre autodidaxia moderna, carreira autodidata, inteligência artificial, gestão do conhecimento, gestão de projetos de modo geral. Então, se isso te interessa, clica aqui no seguir, que eu vou trazer uma série de conteúdos muito legais para você. Eu divido a minha rotina no que eu chamo de 70-30 do aprendizado autodidata. O que é 70-30? Basicamente a gestão de tempo da semana, onde 70% do tempo eu vou passar produzindo alguma coisa com o meu conhecimento. Porque qual é o propósito de ler tantos livros? E olha o tamanho desse livro aqui, eu já li 4 vezes. Eu tenho um monte desses aqui ali na estante, tá? Então, qual que é o propósito de ficar lendo essas coisas densas se eu nunca vou usar? Por que eu vou perder meu tempo, passar horas e horas, semanas aprendendo um negócio desse aqui, se eu não vou colocar em prática? E esse é o erro da maioria das pessoas, está muito desproporcional. O tempo que elas passam consumindo coisas está muito maior do que o que elas produzem de fato com o conhecimento. E produzir com conhecimento, eu não estou falando do teu trabalho atual. Fazer aquilo que já é rotina para você, fazer aquilo que já é hábito para você, aquilo que não exige nada da tua mente. Isso não é produzir com teu conhecimento. Isso é seguir hábitos, isso é seguir rotinas, isso é seguir processos que você já está acostumado. Quando eu falo produzir com teu conhecimento, eu estou falando de estimular tua mente em novos desafios, estimular tua mente a fazer algo que você nunca fez, criar projetos novos, novas estratégias, novos métodos, novos processos, novos produtos com aquilo que você aprende. Isso que eu quero dizer com produzir com teu conhecimento autodidata. Então, 70% da semana eu vou passar fazendo isso, até porque é isso que gera resultado. É isso que traz sentido por aprender. É isso que traz sentido em se tornar cada vez mais inteligente. E esse é um dos princípios do Leonardo da Vinci que eu apresentei no último vídeo. A questão do aprendizado na prática, por experimentação, por observação, e não somente o aprendizado passivo de ficar lendo, 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 consumindo, consumindo, vendo vídeos, podcasts, sem ter um projeto em mente para aplicar aquele conhecimento. Então, é importante que você pense nessa escala. Quanto tempo da semana eu estou passando de fato produzindo e quanto tempo da semana eu estou passando de fato consumindo, aprendendo coisas novas. As duas coisas elas precisam existir na sua rotina semanal, mas em uma proporção muito maior quando é, quando é sobre produzir com teu conhecimento, em uma proporção menor quando é sobre consumir. Porque você não precisa de mais informações, você precisa aplicar aquilo que você já sabe. Se a gente colocar de modo visual aqui para que você consiga entender essa questão, essa imagem vai deixar bem claro a questão do tempo, né? Então, olha que legal, produzir 71%. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu vou ficar focado em produzir, né? Seja conteúdo, seja artigo, seja capítulos do meu livro, o que seja, o que eu preciso produzir
para estimular a minha mente a pensar fora da caixa, para ela conseguir, né, elevar-se em termos criativos, em termos inovadores, para eu consiga aplicar essa interconexão de campos em alguma coisa, para que tenha sentido o meu conhecimento, tá? Então, eu uso basicamente a semana inteira para fazer isso. E destacando um pouquinho mais essa questão de segunda, terça e quarta, porque cientificamente falando, é onde a gente tem mais pico de energia cognitiva, tá? Se você passou seu fim de semana descansando, que seria o ideal, né? Se você não é aquela pessoa workaholic que trabalha de domingo a domingo, você vai se sentir mais descansado na segunda-feira, né? E através desse pico de energia que você está tendo por conta do seu descanso, segunda, terça e quarta você vai perceber que a tua produtividade ela vai fluir muito mais. Desde que você não se exaure, né, na segunda-feira. Se você colocar muita coisa na segunda-feira, obviamente na terça você já vai estar cansado, porque você vai estar sobrecarregando demais a sua mente. E por que que a gente não pode colocar também esse consumo de informação excessivo na segunda, na terça e na quarta? Porque a tua mente ela já vai gastar energia naturalmente para fazer aquilo que mais importa, para seguir teus hábitos, a tua rotina, teus projetos principais daquela semana. Já é um gasto absurdo de energia. E se você é pai, mãe ou vive em família, você sabe que também tem as responsabilidades do lar, que também te consome muita energia, né? Então a gente já tem um grande consumo de energia cognitiva, a gente precisa que nosso cérebro produza em alto nível e a gente ainda está colocando essa sobrecarga de informação. A gente está fazendo o nosso cérebro se forçar a entender coisas novas durante a semana. E isso vai o quê? Gastar muita energia mental. E aí você vai perceber que terça, quarta você já não tem mais energia para nada, ok? Então, quando eu identifiquei isso e fiz essa mudança na minha rotina, eu me tornei uma pessoa extremamente produtiva. E cara, vou dizer para você sendo bem sincero, 30% do tempo na semana já está mais do que bom para você consumir informação. Por quê? Primeiro, é o que eu já falei, esses dias eles são mais calmos e você tem tempo suficiente para aprofundar esse conhecimento. E a segunda coisa também é científica, a segunda razão que eu quero te trazer. Porque o nosso cérebro, para ser codificado o que a gente aprende, o que a gente processou, e se tornar conhecimento, ficar de fato na nossa memória de longo prazo, a mente ela precisa de um tempo para que ela codifique, consolide, conecte e consiga recuperar essa informação mentalmente falando. Claro que você pode usar sistema de anotações, eu já expliquei vários aqui, várias formas de fazer. Inclusive, você pode fazer até no papel, se você quiser. Eu vou trazer um episódio específico falando das anotações em papel muito em breve. Então, se você ainda não é inscrito, você tem que estar aqui, porque senão você vai perder muita coisa, tá? Mas a grande sacada aqui da ciência é minha mente ela precisa de tempo para internalizar o aprendizado. Então não adianta eu ler um livro inteiro na semana, não vai adiantar. Primeiro, é ineficiente em termos de projetos, já que eu não vou conseguir aplicar quase nada desse livro novo em um projeto daquela semana. Então o aprendizado ele não se torna aplicável de imediato. Talvez eu consiga aproveitar uma ideia ou outra, mas não todo o livro. E segundo, que vai me gastar muita energia cognitiva, sendo que eu precisava para produzir, né? E aí, se eu tiro o fim de semana para fazer isso, o aprendizado se torna mais prazeroso e mais eficiente, porque aí eu posso ler por muito mais tempo de um modo contínuo, sem troca de contexto, sem distração, sem nenhum tipo de preocupação a mais que não seja entender o assunto. Isso já vai otimizar demais teu aprendizado. E segunda coisa, minha mente vai internalizar, codificar e conectar muito melhor do que se eu tentasse fazer isso de modo quebrado em cada dia da semana, ok? Porque aí tu passa 2, 3 horas, cara, aprendendo profundamente, você vai ter um novo nível de compreensão do que se você quebrasse ao longo da semana e ficasse trocando de contexto. Lê um pouquinho, já vai para um projeto, e aí é muito conflito de informação. E se você nem dormiu ainda, toda a informação que você processou no dia, a maioria, ela vai ser esquecida pelo teu cérebro. Porque na etapa de consolidação, que acontece durante o sono, muita coisa do que a gente aprendeu vai ser descartado.
porque a nossa mente ela não considera importante, ok? Por isso que enfiar informação demais sem dormir é a mesma coisa que nada, você vai esquecer, porque é um processo biológico automático do teu cérebro. Você precisa dar um tempo para tua mente identificar que aquilo é importante e aí sim a consolidação na memória vai ser muito melhor. E outra grande mudança que eu fiz na minha vida agora é se a gente pegar num escopo de tempo maior, que seria o ano, né? Antigamente eu costumava colocar várias metas de leitura. Ler 30 livros, ler 50 livros. Já teve um ano que eu li 65 livros. 65 livros, cara. Muito livro. E de quantos livros de fato eu lembro hoje e realmente apliquei na minha vida? Se eu lembrar de 5, foi muito, tá? Porque eu tenho as anotações ali, só que elas são anotações ainda dentro do meu sistema. E aí esse ano eu resolvi enxugar isso. Eu falei, cara, se eu já tenho 30 mil anotações no meu sistema de aprendizado, para que que eu vou anotar mais coisas? Então eu reduzi, restringi a minha leitura esse ano para que eu conseguisse consolidar melhor aquilo que eu já tinha lido no passado e salvo as informações, ok? Então eu uso o que eu chamo de método SEI. Salvar informação, esclarecer essa informação e iniciar algo com essa informação, colocá-la em prática. Então é um método super simples, eu consigo te explicar em menos de um minuto e você já entende o que eu quero dizer. Então, ao enxugar as minhas leituras e colocar uma meta de só 12 livros ao ano, ou até menos, eu não preciso bater os 12 livros, mas basicamente me engajar com um material desse aqui com profundidade já está mais do que bom. Se eu consigo internalizar 5 livros excelentes como esse aqui do Leonardo da Vinci, eu já adquiri um conhecimento muito profundo para o ano seguinte. Ou seja, é um aprendizado que está internalizado, que eu vou de fato conseguir aplicar na minha vida e transformar a minha carreira autodidata, né? Porque carreira autodidata é conhecimento aplicado. Não é leitura que você joga na estante, que deixa lá e você nunca mais olha para aquele livro, nunca mais usa aquela informação, tá? Então, a rotina autodidata e a carreira autodidata, ela sempre vai ter esse objetivo de usar o teu conhecimento para crescer a sua vida e crescer a vida de outras pessoas. E você vai enriquecer no meio dessa jornada. Isso é meio que natural de acontecer. Quanto mais conhecimento de valor você compartilha e transforma o teu conhecimento em obras úteis para a sociedade, mais você vai crescer, mais dinheiro você consegue ganhar, certo? Então essa questão da restrição, tanto dos livros, mas também da informação de modo geral, me ajudou bastante a focar muito mais na internalização e principalmente na produção. 70% da minha semana é somente produzindo coisas. E isso eu vou falar em detalhes no episódio 3, que vem depois desse aqui, onde eu vou mostrar como que de fato eu pego o que eu aprendo e coloco em prática e como você também pode colocar na tua rotina. O objetivo desse vídeo aqui era falar sobre essa restrição. Você reduzir esse excesso de informação, reduzir o tempo da semana que você passa consumindo coisas e também, se você possível, né, você também fazer esse ajuste no teu ano, né? Consumir entre 12, no máximo 15 livros por ano e focar de fato em fazer resumo deles, em pegar os insights dele e colocar em algum projeto, né? É isso que de fato vai trazer a tua inteligência a cada ano. E nos vemos no episódio 3. Eu espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Eu espero que tenha tido valor para a tua rotina atual. Comenta aqui, por favor. Se você ainda não segue o Léo, segue, porque o episódio 3, o episódio 4 e 5 vão ser sensacionais. A gente se vê então.